Para continuar falando do Abril Marrom, que tem esse objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção, diagnóstico precoce, o tratamento também precoce e a reabilitação da cegueira, eu recebo o Dr. Jorge Mitre, que é oftalmologista e diretor do Hospital de Olhos de São Paulo. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Bem, Felipe. Doutor, bom, como a gente viu aí na reportagem, a gente já tem mais de 250, cerca de 250 municípios só no estado de São Paulo que já aderiram a essa questão da campanha do Abril Marrom. Qual que é a importância de a gente ter uma campanha de conscientização como essa, campanhas como essas, e qual que é em que medida que o brasileiro cuida da sua saúde ocular? Bom, o brasileiro não cuida da sua saúde ocular, né? O que a gente observa é que essas campanhas são extremamente importantes porque as doenças oculares são traiçoeiras, elas não se manifestam. Por exemplo, o glaucoma é uma doença que não dá sintomas. E ela só vai ser diagnosticada dentro de um consultório oftalmológico, onde o médico, com equipamento adequado, vai medir a pressão dos olhos e vai dizer se esse paciente tem glaucoma ou não. Então, quando ele procura o serviço, quando já caiu a visão, às vezes é tarde demais. Porque por ser o olho um órgão neurológico, quer dizer, ele é formado por neurônios, à medida que ele vai perdendo esses neurônios, ele não recupera mais. Não é como a pele ou uma mucosa que você machucou e depois se refaz o tecido. O tecido que é perdido nunca mais se refaz. Então a gente pode dizer que tanto a prevenção e a informação são questões aí fundamentais nessa questão. Sem dúvida nenhuma. O que essa campanha é importante é que o brasileiro, nas regiões mais carentes, saibam que se você está perdendo a visão ou está caindo a visão por algum motivo, não espere e tome uma atitude logo, né? Procure um serviço de saúde. Como você mesmo disse, já existem 250 municípios, praticamente 50% do estado já está dentro dessa campanha. E aí a importância também, como o vereador Paulo Franchi falou na reportagem, de se trabalhar juntamente aí Secretaria de Saúde, Emprego e Trabalho, da pessoa com deficiência, também a Secretaria de Educação. Qual a importância desses órgãos trabalharem em conjunto? Veja bem, nós já temos uma deficiência dos serviços públicos muito importante. Quer dizer, o cidadão ele já tem uma dificuldade. E isso pode ser uma forma de quebrar essa barreira, quer dizer, ele procurar o serviço, saber que ele vai ser bem atendido. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que ter os nossos órgãos públicos receptivos e com facilidade para atender esses pacientes, né? Porque o que a gente vê, no geral, é a dificuldade desse paciente acessar o serviço. Isso que eu acho que é importante facilitar nesses meios de comunicação e essas secretarias que estão envolvidas. O tema desse ano foi escolhido aí o glaucoma, mas a gente sabe que a gente tem aí várias doenças aí referentes à questão da cegueira. Qual que é a importância de se falar esse ano sobre o glaucoma, doutor? Bom, como eu já falei, o glaucoma é uma doença traiçoeira, né? Ele não dá sintomas, só que o exame oftalmológico vai mostrar se ele tem um problema no nervo óptico, ou se ele tem um problema na pressão, tudo isso, quer dizer, a pressão altera o nervo óptico e vai provocando, o que o glaucoma produz? Ele vai perdendo a visão lateral. Então, a visão central, ele vai perder por último, então ele não percebe essa perda. Quer dizer, ele vai só tomar conhecimento quando ele está vendo como se fosse num buraco de fechadura. Aí já é tarde demais, como eu falei, ele já perdeu essa quantidade de visão que ele não recupera mais. E se ele for ao médico, um colírio que ele pinga uma vez ou duas vezes ao dia, em 90% dos casos resolve o problema dele. E muitas vezes a população não tem essa informação. E quem não sabe, os próprios órgãos governamentais têm um programa onde esses colírios são fornecidos gratuitamente para aqueles pacientes com glaucoma. Quer dizer, ele procura o serviço e mensalmente ou bimensalmente ele recebe a medicação gratuitamente, quer dizer, o custo é zero. A partir de que idade a pessoa tem que começar a se preocupar, não só com o glaucoma, mas com essa questão da visão? Doutor? A partir dos 40 anos, o glaucoma começa a se instalar nas pessoas, né? Antes disso, só o glaucoma congênito, que já é uma doença totalmente diferente. Mas as doenças degenerativas, o olho, por ser como eu falei, um órgão neuronal, ele está suscetível a todas as doenças degenerativas, ou seja, a idade
Quanto mais velho, mais ele vai ter os problemas. Então, catarata é uma doença do idoso, a degeneração da mácula é uma doença do idoso, o glaucoma é uma doença do paciente intermediário para idoso, quer dizer, ele começa mais cedo. E o diabetes é uma doença extremamente maligna para o olho e muito pouco alertada. A gente observa que até os clínicos que tratam dos pacientes diabéticos não pedem esses exames periódicos de fundo de olho. E o diabetes é a terceira causa de cegueira mundial de visão. A gente viu também na reportagem essa questão da parte tecnológica, o robô Adam aí. Como que a gente está aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, com essa questão de tecnologia? Eu acho o seguinte, o Brasil não perde nada para nenhum lugar do mundo em tecnologia e qualificação de profissionais na oftalmologia. Eu acho que nós temos uma das oftalmologias mais avançadas do mundo. Tá? Então, eu acho que não tem por que ter esse receio de sair do país ou ter qualquer outra ideia. Aqui se resolve praticamente tudo e nós temos acesso a tudo. Hoje, os equipamentos que o Brasil possui, até é uma inovação esse equipamento que já faz praticamente o exame visual, que não precisa de um oftalmologista. Quer dizer, aqueles que apresentam qualquer deficiência, esse equipamento que está sendo que é desenvolvido no Brasil resolve esse tipo de problema. O que eu queria destacar é que tem alguns órgãos, por exemplo, a Central da Catarata, que é um órgão que preenche algumas lacunas desse pessoal que não tem acesso. E ela facilita esse paciente de baixo custo a ter acesso a alta tecnologia, que é um diferencial muito grande. Central da Catarata. Isso. Como que as pessoas podem acessar essa... Eles acessam por um site que ele acha facilmente, entre no site do Central da Catarata, e esse site ele tem alguns credenciados, são os serviços de alta capacitação tecnológica, que ocupam os serviços ociosos, os horários ociosos, por exemplo, do centro cirúrgico ou dos equipamentos de alta tecnologia, por um baixo custo, para esses pacientes poderem ter acesso a essa alta tecnologia. Tá certo. Queria agradecer muito a participação do Dr. Jorge Mitre, oftalmologista e também diretor do Hospital de Olhos de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Eu que agradeço.